Uau! Hoje eu vou falar sobre a segunda obra que eu comprei do Pipoca Nanquim. É essa aqui, O Anel do Nibelungo. E é até curioso, mas eu vou começar esse vídeo falando sobre um anime que teve muita importância na minha vida. Inclusive na minha formação como um ser humano, na verdade. Eu tô falando desses carinhas aqui. O ano era 1995. Os Cavaleiros do Zodíaco era a grande febre do momento aqui no país, com suas histórias relacionadas à mitologia grega e à astrologia, honra e amizade, amor e o alcance do impossível para superar as dificuldades. Naquela época, na minha adolescência, a gente não tinha esse conhecimento que temos hoje sobre animes, né? Como, por exemplo, arcos fillers. E, assim, eu acredito que Cavaleiros do Zodíaco teve o melhor arco filler de todos os tempos. A saga de Asgard. Hilda de Polaris, a senhora de Asgard e devota de Odin, é presenteada por Poseidon, deus dos mares, pelo Anel do Nibelungo e se torna a grande antagonista de Atena. O anel possui um poder amaldiçoador. Hilda, que antes era apenas compaixão, se tornou uma mulher gananciosa e cruel, declarando guerra aos Cavaleiros do Santuário. Então, Seiya e os outros vão até Asgard enfrentar os guerreiros de Hilda. Eles tinham acabado de sair da batalha contra os Cavaleiros de Ouro na Saga das 12 Casas. Eles até usavam novas armaduras, tinham despertado o poder do sétimo sentido, e mesmo assim, essas lutas contra os guerreiros de Hilda foram extremamente difíceis e dramáticas. A cada cavaleiro novo que surgia, éramos expostos a toda uma trama de dor e dificuldade, com lutas que podiam durar até uns 5 episódios. A saga culmina na destruição do anel pelas mãos de Seiya vestindo a armadura de Odin. Asgard volta ao normal e os Cavaleiros de Bronze partem para mais uma aventura de resgate a Atena, agora no reino de Poseidon. Inclusive a saga de Asgard para mim é, muito superior à saga de Poseidon, por exemplo. E é um filler. Ok, mas por que diabos eu tô falando de Cavaleiros do Zodíaco? Porque quando Pipoca Nanquim anunciou que ia lançar essa obra aqui, O Anel do Nibelungo, que eu nem fazia ideia que existia, eu logo associei, obviamente, aos Cavaleiros do Zodíaco, à mitologia nórdica e a um monte de outras obras de ficção e fantasia medieval que eu sou apaixonado, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. E assim, sem querer ser coaching de quadrinhos, mas já sendo... Que epopeia, cara! Isso aqui é sensacional! No vídeo de hoje eu falarei então sobre o Anel do Nibelungo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Lucas, esse é o Quartinho Nerd! Quartinho Nerd! Essa HQ é baseada na mitologia germânica, que é muito semelhante à mitologia nórdica, viu? Mas a principal fonte de inspiração para a criação dessa HQ foi de uma ópera. Criada pelo compositor Richard Wagner no século XIX, O Anel do Nibelungo demorou mais de 25 anos para ser composta na sua íntegra. Outro dia eu procurei no YouTube algumas playlists, para ver se tinha execução dessa ópera para poder ouvir um pouco e ter um conhecimento melhor, E realmente eu encontrei alguns arquivos em vídeo bem legais. Mas aí eu descobri que eu estava ouvindo a versão reduzida dessa ópera. Para vocês terem uma ideia, sabe quantas horas tem a execução da ópera O Anel do Nibelungo? É um pouco mais de 14 horas. Pois é, ela tem momentos de execução bem marcantes, mas eu acredito que o trecho principal, pelo menos para nós que curte a cultura pop, seja o trecho da Cavalgada das Valquírias que já tocou no filme Apocalipse Now. Você deve conhecer, né? É tipo isso. Bom, eu li O Anel do Nibelungo umas 2 vezes já. Na segunda, eu li ouvindo trechos dessa ópera, E é impressionante a gente notar como eles combinam. Provavelmente o autor aqui, o Craig Russell, ele é autor e desenhista dessa obra, ele inclusive já desenhou para o Sandman também. Eu acredito que ele deva ter feito esse quadrinho escutando a ópera, porque...
cara, bate perfeitamente. É como se a gente estivesse assistindo uma peça de teatro, ou um filme, só que lendo. E assim, é como diz o Neil Gaiman, a bela versão de Craig Russell para o Ciclo do Anel consegue ser o mais fiel e inspirador retrabalho de uma ópera em formato de quadrinhos. E a saga de alta fantasia definitiva. E agora deixa eu mostrar um pouco o material da publicação do Pipoque Nanquim. Olha, é capa dura, possui em torno aí de 448 páginas. Temos um prefácio no início, a história completa e no final, estudo de esboços e capas. A história, assim como na ópera, é dividida em 4 arcos principais. No primeiro, o Ouro do Reno, ficamos conhecendo Alberich, o anão desfigurado de Nibelheim, que após ser rejeitado pelas belas sereias do reino, rouba o seu ouro para a criação do Anel da Vingança, onde aquele que o porta abdicará do amor para a obtenção do poder. Ser um portador do anel, você seria capaz de abdicar de todo o amor da sua vida pelo poder? Temos a introdução de Voton, o pai de todos, que seria o próprio Odin dos nórdicos, e a construção da Fortaleza Dourada, conhecida como Valhalla. Vemos como o poderoso anel quase amaldiçoou o próprio Voton, e em como ele, mesmo não sendo um portador direto do Nibelungo, sempre observou de longe os passos de quem os usava. O anel está diretamente ligado ao crepúsculo dos deuses, e as consequências que levam a isso já estão escritas no destino. Eu adorei a maneira como os diálogos entre os personagens acontecem, eles beiram ao teatral, sabe? Aliás, todo quadrinho tem esse clima teatral, de espetáculo. Só que ele não perde a naturalidade. Lembra muito a maneira como Neil Gaiman escreveu Sandman em alguns trechos da sua obra. E convenhamos, a gente está falando de uma adaptação de uma ópera. E o que é uma ópera sem o teatro? E temos história de incesto, batalhas perdidas, heróis amaldiçoados e aprendendo o que é o medo, traição, descaso, amor e guerras. O Anel do Nibelungo esclareceu para mim muitas coisas em relação à própria vida e à espiritualidade que temos em nós. A metáfora do anel, mais poderoso de todos, aquele que domina e que ao mesmo tempo te elimina a capacidade de amar e te faz morrer. E aqui a gente percebe também como a mitologia germânica, né, serviu de muita inspiração para um dos maiores escritores de fantasia medieval, que é o Tolkien. Se a gente compara o Anel de O Senhor dos Anéis com o Nibelungo, a gente vê muitas semelhanças. O próprio Alberich, retratado aqui na obra pelo Craig Russell, lembra bastante o Gollum, né? O Anel do Nibelungo é realmente uma obra espetacular. O autor pegou uma ópera de mais de 14 horas, sintetizou para um quadrinho de um pouco mais de 400 páginas e com certeza deixou sua marca na história da nona arte. É isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar os vídeos aqui do Quartinho, que isso é muito importante para o crescimento, tá? Eu espero que você fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos lá, né?